Oi pessoal, tudo bem com vocês, meus irmãos e amigos? A minha saudação em Cristo Jesus a todos vocês. Quero aqui prosseguir falando a palavra de Deus dentro do tema sofrimento e morte de Jesus. E estou associando esse tema à Páscoa, já que estamos vivendo aí esta semana da Páscoa que a tradição religiosa nos apresenta, né? E eu quero aqui falar da verdadeira Páscoa, que conforme Paulo é Cristo. Cristo é a verdadeira Páscoa. Conforme diz aqui a palavra em 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Veja bem, gente, Paulo conhecia muito bem a respeito da Páscoa. Por quê? Porque ele era israelita da tribo de Benjamim e da seita dos fariseus, conforme Filipenses capítulo 3, versículo 5, diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, não sou mais. Muito bem, então ele conhecia a respeito da Páscoa, que está escrita, foi instituída por Deus e acontece pela primeira vez em Êxodo, capítulo de número 12, quando Paulo fala: alimpai-vos do fermento velho, é porque para os judeus o fermento tinha um significado de corrupção, de pecado, de coisa desagradável a Deus, conforme se vê em Êxodo capítulo 12. Por exemplo, o versículo de número 19 diz assim: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que come pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural. Então, Paulo usa essa metáfora, ele faz aqui uma comparação para a igreja de Corinto, dizendo: limpai-vos do fermento velho. O fermento que ele se refere aqui, de uma forma metafórica, ele está falando das impurezas, da imoralidade que está dentro daquela igreja em Corinto. Alguns pecados, como imoralidade, discórdias, litígio, né? Depois eu vou falar para vocês sobre o que é o litígio. Briga, contenda, rivalidade, tudo isso quer dizer litígio, faz parte do litígio. Então, é por isso que ele diz: limpai-vos do fermento velho. Por quê? Na Páscoa, para participar da Páscoa, tinha que primeiro se limpar do fermento. E aí ele usa, já que o fermento representa pecado, ele usa a palavra fermento para que os irmãos deixem a imoralidade, a discórdia, o partidarismo religioso, tudo, enfim, ok? Muito bem. Há alguns pontos que eu quero falar aqui, pelo menos 3 pontos, aqui em Êxodo 12. Primeiro, no versículo de número 5, fala-nos, diz a palavra: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano. O cordeiro ou cabrito. Não vou falar do cabrito porque já traz um outro significado.
mas falando somente do Cordeiro, ele será sem mancha, que fala de quê? Fala da inocência, da impecabilidade de Cristo, da santidade do Senhor Jesus. E aí nós vemos sobre a santidade do Senhor Jesus. Ele é totalmente sem pecado, é o único que nunca pecou. Ele veio do céu, nunca pecou. Podemos ver sobre isso em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo de número 21, diz a palavra: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado, não participou do pecado. Veja ainda aos Hebreus, capítulo 4, e versículo de número 15, diz a palavra: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Veja também 2 Pedro capítulo 2 e versículo de número 22. 1 Pedro, irmãos, desculpem, 2 e versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Veja também, em 1 João capítulo 3 e versículo 5, os irmãos leem aí na sua Bíblia. O Cordeiro sem mancha significa Jesus é sem pecado. Ainda veja um outro detalhe, no versículo 6, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Jesus foi morto na hora nona, que corresponde a 3 horas da tarde. Mas atenta aí, incline-se para a palavra sacrificará. Isto é, o cordeiro era imolado. Fala da morte de Cristo, conforme vemos aí nos evangelhos, né? Podemos conferir em Mateus capítulo 27 e versículo de número 50, Jesus chamando outra vez, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Ainda Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas 23 e 46 diz: e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Ainda Evangelho de João capítulo 19 e versículo 30, os irmãos podem conferir aí na sua Bíblia. Um outro detalhe que temos aqui no capítulo 12 do Êxodo, do Cordeiro apontando para Cristo, tipificando Cristo, é a palavra família. A palavra família sai aqui, é escrita aqui em Êxodo capítulo 12, no versículo 4 e no versículo 21, pelo menos essas duas vezes. Diz assim: mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com o seu vizinho, perto da sua casa. Isto é, se há 2 famílias pequenas morando vizinho, então o cordeiro seja dividido entre as 2 famílias. E no versículo de número 21, chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiro
para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Perceba, até nisso o cordeiro é associado à família. Fala de Cristo, porque aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 3 diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o descendente de Abraão, abençoador de todas as famílias da terra, é o Senhor Jesus, ok? É pouca coisa, pois o tempo passa tão rápido, não dá para falar muito, mas é um pouquinho do que temos a tratar sobre a verdadeira Páscoa, que é Cristo Jesus, ok? Deus fale ao seu coração. Amém.